O nosso assunto de hoje, o primeiro deles, são as últimas declarações do presidente Lula, do ex-presidente Lula, especialmente aquelas dadas à revista americana Time, correndo o risco de levar uma bela de uma invertida no ar aqui. Eu vou dizer, viu, Dora, confiando que você teve a mesma leitura que eu, que acompanhando as últimas declarações do Lula, eu fico em dúvida se ele está fazendo campanha para ele ou para o Bolsonaro. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Não sei por que você fala em invertida. Não sei, de repente você teve uma leitura diferente, vai saber. Mas eu não sou dada a invertida. Espera lá, olha só. Eu tive... Uma das minhas leituras foi exatamente essa. Eu disse, meu Deus do céu, será que Lula não percebe que ele está, primeiro, querendo polemizar, acirrar os ânimos, falar sobre tudo, isso e aquilo, e acaba ajudando o Bolsonaro? Essa eu acho que é uma constatação bastante certeira, sabe, gente? E eu acho que com relação à entrevista Time, o ex-presidente perdeu uma belíssima oportunidade de fazer boa figura no exterior. Espera lá, capa da Time é uma coisa muito boa, é um reconhecimento da volta dele à política, porque teve toda a trajetória, problema, preso, tal, volta e volta por cima, pelo menos por enquanto, porque está em primeiro lugar, super justificado. É assunto, é notícia. Aí vai o ex-presidente Lula e fala com relação à guerra na Ucrânia, assume posições, além de completamente superficiais e completamente fora do tom, na contramão do mundo ocidental, ignorando que a Ucrânia é vítima. Quem invadiu foi o Putin, enfim. Mas eu acho que para nós, já que ele não é secretário-geral, candidato a secretário-geral da ONU, é candidato a presidente do Brasil, e me chamou mais atenção, me interessou mais o que ele falou ou o que ele não falou sobre o Brasil. Perguntado sobre economia, quais seriam os planos dele, e sobre qual seria a composição, como é que ele compõe o governo, faz a composição das forças políticas, ele disse simplesmente o seguinte, que só vai pensar nisso, só vai falar sobre isso depois de ganhar as eleições. Ora, meu Deus, o eleitorado, ele quer o quê? Que o eleitorado dê um cheque em branco sobre economia, que é a principal preocupação do eleitor. Ele não vai falar nada, não vai dizer o que vai fazer. Depois do partido dele ter tido todos aqueles problemas com o mensalão, que foi a relação escura entre o Congresso e o Executivo, não vai dizer como é que pretende compor as forças. Segundo o ex-presidente Lula, todo mundo já conhece o governo dele, porque ele fez 2 governos, conhece suficientemente bem. Todo mundo quem? O pessoal de 16 anos tinha 2 anos quando ele saiu do governo pela última vez. Isso faz 14 anos, não é? E o Brasil é outro. Então, o ex-presidente Lula está completamente equivocado. O pessoal da campanha dele também acha isso. Ninguém tem muito coragem de falar isso para ele, até porque tem uma descoordenação, e esse é um outro dos pontos desfavoráveis desse momento para o Lula, além de repetidas declarações. Gente, fiz uma lista, anotei, mas aí vai comer muito do nosso tempo e não, vocês... Eu acho que esse ponto da economia é o mais grave mesmo, Dora. Para quem não leu, a declaração exata foi a seguinte: a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Quem tiver dúvida sobre mim, olhe o que aconteceu neste país quando eu fui presidente da República, o crescimento do mercado. Ao invés de perguntar o que é que eu vou fazer, olhe o que eu fiz. A declaração, primeiro, é presunçosa porque implica que ele só cometeu acertos e nenhum erro. E segundo, que Lula que está falando? Porque Lula 1 foi diferente de Lula 2, né? E Dilma foi diferente de Lula 1 e Lula 2, foi uma espécie de Lula 2 turbinado. Então, do que ele está falando? Né? De qual Lula exatamente ele está falando? Num país que está vivendo uma grave crise econômica, um presidente que está na frente nas pesquisas não pode se dar o luxo de não dizer o que vai fazer com a nossa economia. Ora essa, não se fala antes de ganhar a eleição. Como não? O Lula não conhece o conceito de plano de governo? Essa declaração é chocante, Dora.
Demonstra uma indiferença pelo eleitorado mais que isso. Quando ele diz que não, que sabe que as eleições não estão ganhas. Ele diz isso, mas ele age exatamente como quem acha que a eleição está ganha. Porque só isso explica essa soltura, esse Lula falando essas coisas, o que bem entende, o que dá na cabeça, sem estratégia. Ele acha que o eleitorado não tem saída. O eleitorado que não quer o Bolsonaro, que hoje é majoritário, se somados que estão com Lula e os que não estão nem lá nem cá, ele acha que essa parada está ganha. Portanto, não precisa dar satisfação para ninguém, pode falar qualquer bobagem, pode falar que polícia, insinuar que policial não é gente, pode mandar deputado perturbar, sindicalista perturbar deputado em casa, pode dizer que a classe média é escravista. Enfim, pode fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Tem sim, e com isso voltamos ao início, Megali, da sua constatação, com a qual eu concordo, que ele ajuda e muito o presidente Bolsonaro, que deve estar adorando. E tem um detalhe, gente, todo esse ambiente que a gente está comentando, esses erros, isso tem preocupado a campanha, que tem uma tarefa de fazer um discurso para o dia 7, agora, sábado, depois de amanhã, vai ser lançada oficialmente a candidatura do Lula e todo mundo de olho nesse discurso. Agora, todo mundo com cuidado para não ter improviso e para ser algo ali meio, cercado, para ver se ele consegue recuperar ou, enfim, apagar é impossível, mas, enfim, tomar um outro rumo diferente do que ele vem adotando recentemente. Olha, para a turma do Correio dos Elegantes aqui, sinto muito. O nosso papel é criticar quem quer que seja. E quanto mais relevante o personagem, mais incisiva tem que ser a crítica, mais forte tem que ser o holofote sobre ele. Mas do outro lado tem um fascistoide, vocês têm que apoiar. Não, a gente não vai apoiar ninguém. O nosso papel aqui é chamar o amarelo de amarelo e dizer que o preto é preto. E ponto final. Fatos são fatos e todo mundo, incluindo o Lula, está sob o escrutínio público. E o nosso papel é esse. A gente não vai passar pano para ninguém. Ninguém. Sinto muito você que está decepcionadíssimo, achando que a gente deveria fazer campanha para alguém. Muitas mensagens de ouvintes falando: que isso, Band News, que isso, Dora, que isso, Megali, que decepção com vocês. Aí a gente nota também como são dois lados extremamente apaixonados, né? São lados apaixonados nessa polarização. Na essência, a mesma coisa, o mesmo sentimento desse. Nesse ponto, são muito parecidos. Igualmente, não compreendem qual é o papel da imprensa, como é que o que a gente é pago para quê, entendeu? Qual é o serviço? O serviço é exatamente esse que o Megali falou, é analisar os fatos. Não estamos aqui para fazer campanha. Ao contrário, no momento em que a gente começa a fazer campanha ou se alia por outros interesses que não a análise dos fatos a qualquer lado, aí a gente está começando ou mergulhando no descumprimento total da nossa função. Ora, quem é que vai me dizer tem que isso, tem aquilo? Por favor, né? Sinto. Meu compromisso, sabe como é que é? É com a informação, com o jornalismo e com a análise, no meu caso, que sou comentarista. É isso. Sim, quem não gostou. É isso, para ficar lambendo gente poderosa, eles já têm os seus departamentos de marketing e tem um ou outro jornalista aí também com código de barras que a gente sabe.